Boa tarde a todos. Vamos dar início à conversa programada como atividade complementar à exposição que nos rodeia. Agradeço a presença e a disponibilidade do Mirator para acolher esta iniciativa. A conversa é dedicada de forma ampla e multidisciplinar aos fenómenos da pesca em Portugal e assim tenho a agradecer vivamente aos intervenientes desta conversa pela prontidão com que aceitaram este desafio e estarem aqui hoje à tarde, e agradecer também a toda a gente que veio assistir a esta iniciativa. Vou apresentar sucintamente os convidados para que possam conhecer a partir de que ângulo falam, e o que proponham é que, a partir das suas intervenções curtas, de cerca de 10 minutos, possamos depois abrir o diálogo a toda a sala e entre os convidados, sendo bem-vindas as chegas, interrogações e, portanto, as questões que possam surgir. Em primeiro lugar temos o Nuno Miguel Costa, é licenciado em Antropologia e mestre em Museologia, com uma dissertação sobre questões de género numa comunidade bacalhoeira, é investigador do CIEMAR e diretor do Museu Marítimo de Ílhago. Como sabemos, em Portugal, uma instituição de referência no âmbito da museologia dedicada à pesca portuguesa. Temos também, na outra ponta, o Diego Inglês de Sousa, é arquiteto e urbanista pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, doutorado em História e Arquitetura pela mesma instituição, em paralelo com a Universidade de Paris I de Sorbonne. Da sua variada produção científica, destaca-se o recente livro editado Arquitetura do Bacalhau e Outras Espécies, pela Daphne Editora, uma obra fundamental para conhecermos o vasto e rico património arquitetónico associado à pesca, na multiplicidade de funcionalidades que esta atividade requer. Por último, e ao centro, temos o Jerónimo Viana, armador e mestre pesqueiro, é diretor estatutário da Mútua dos Pescadores, formador da Marinharia Prática na Farmar, Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar, e vice-presidente da Associação de Armadores à ProPesca. Foi importante para mim tentar assegurar que nesta conversa contássemos com uma visão a partir do local em análise, das Caxinas, em Vila do Conde. Idealmente eu gostaria de ter reunido hoje nesta conversa tanto o testemunho de quem há muito trabalha na pesca nesta zona, como dos pescadores indonésios, que são a razão por que estamos aqui e deste trabalho existir. Infelizmente, e por questões de barreiras linguísticas, não foi possível obter financiamento para termos um tradutor simultâneo, para contarmos com um desses elementos aqui. De qualquer modo, julgo termos aqui um elemento que representa muito bem também a comunidade local. É pertinente ainda, em jeito de introdução, dar-vos duas notas explicativas. A primeira prende-se com o facto do professor Álvaro Garrido, cuja presença estava prevista, infelizmente ter tido um imprevisto de natureza pessoal que tornou impossível a sua presença. A segunda nota visa muito sumariamente contextualizar os que porventura não conseguiram estar presentes na inauguração da exposição. Este é um trabalho fotográfico que eu desenvolvi ao longo de cerca de 1 ano e meio, intitulado Nelayan, Vontade em Trânsito, e que se centra sobre uma comunidade de mais de 500 pescadores indonésios a residir nas Caxinas e em Vila do Conde. Foi um trabalho no qual eu tentei acompanhar as diferentes vertentes daquilo que é a vivência destes pescadores no território e perceber qual é a interação que têm com o tecido urbano e humano local. Sem mais demoras, vamos dar início à nossa conversa, começando pelo Nuno. Bem, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer ao Eduardo pelo convite, felicitá-lo pelo excelente trabalho que desenvolveu, cumprimentar os colegas de painel e agradecer-vos pela vossa presença. Sou responsável pelo Museu Marítimo de Ílhago e foi nessa qualidade que recebi
recebi o contacto do Eduardo num pedido de apoio documental no contexto desta exposição, mas aquilo que o Eduardo me escreveu, contextualizando o trabalho que estava a fazer, parecia-me que não seria o nosso contributo, não podia ser só um mero apoio documental. Eu precisava de conhecer o Eduardo, precisava de ouvir falar, precisávamos de comentar o seu trabalho, porque a temática nos pareceu interessante, e como Museu Marítimo, de cultura marítima, não só bacalhoeira, que somos. E reunimos e conversámos, e daí também surgiram outras propostas para o futuro. Isto também trouxe-nos um olhar para uma realidade que a Ilha, ou o Museu Marítimo de Ilhavo, não é uma realidade distante. Nós estávamos aqui a conversar há pouco, num dos 10 navios bacalhoeiros que ainda hoje existem na frota portuguesa, não há comunidade estrangeira nas tripulações. Segundo sei, há um ucraniano e um moçambicano, mas não é relevante. Portanto, porque continua a ser a pesca das pescas, a pesca longínqua continua a pagar bem, continua a ter outro tipo de condições que a pesca costeira não tem. No entanto, a indústria transformadora já recorre a mão de obra estrangeira, nomeadamente indianos, nepaleses. Portanto, na nossa mesma comunidade, em Ilhavo, na Gafanha de Nazaré, onde estão os navios ancorados e as empresas transformadoras à frente, para a indústria transformadora, o recurso à mão de obra estrangeira já é necessário. Por isso, pareceu-nos interessante conversar e ouvir sobre esta realidade que a nós nos é distante, e perceber como é que as comunidades marítimas se vão também de alguma forma reconstruindo ou remodelando a sua forma de estar. Porque isto depois também este contacto do Eduardo também nos recordou um outro contacto que tínhamos tido em 2012, 2013, não me recordo bem, de uma pessoa muito próxima, muito parecida com o trabalho, que fazia um trabalho muito parecido com o que o Eduardo fez, que estava a trabalhar, a fazer uma reportagem fotográfica nos navios de Intermarché em França, e as comunidades que neles que estavam a trabalhar eram da Costa Nova, da Praia da Costa Nova, em Ilha. E ele depois veio passar as férias com eles, e esteve com eles durante as férias, durante o período que estiveram em Portugal. Portanto, isto que nós estamos a passar enquanto país, a receber comunidades estrangeiras para garantir esta indústria primária, também nós já o fizemos, porque também fomos contactados, o Museu Marítimo de Ilhavo foi contactado pelo consulado português em Cuxhaven, na Alemanha, porque querem trabalhar a memória da comunidade portuguesa que foi para a Alemanha, garantir também os navios de pesca alemães nos anos 70, 80 e por aí. Portanto, isto é uma discussão que nos interessa ter, que o Museu Marítimo interessa ter, e é com muito gosto que estamos aqui. Passar agora, muito obrigado pela atenção, vamos passar agora para Jerónimo. Boa tarde a todos. Sou Jerónimo Viana, mestre costeiro, natural de Pascaxinas, Vila do Conde. Já foi apresentado, faço parte da direção estatutária da Luta dos Pescadores, fui formador no Format, ainda sou. Faço parte da direção também da ProPesca e nasci, e até hoje estou lá, na comunidade das Caxinas. Agradecer o trabalho que o Eduardo fez,
começar a dar a conhecer a opinião pública aquilo que se passa ali, mas falar das Caxinas, sobre esta situação que se agora nos faz ver, não era bom se não começássemos do início, que é a cultura daquele lugar. Pronto, aquelas pequenas embarcações não é a condição do navio bacalhoeiro, de forma alguma, até porque tivemos muitos pescadores das Caxinas, pelas embarcações serem frágeis, ter que ir para a pesca do bacalhau. Eu, inclusive, tive 6 ou 7 familiares que embarcaram na pesca dos dóris. Portanto, ali sempre foi uma pesca local e artesanal. Embora agora, com algumas transformações mecânicas, hidráulicas e por aí. E falar deste acontecimento que está aqui, não podíamos realmente deixar de falar a cultura daquele lugar. Antigamente, as embarcações eram pequenas, eram frágeis, e era tudo num contexto familiar. Era um primo, eram os filhos, eram mais o filho da Dona Rosa, mais o filho... E tudo se fazia nesse contexto. Entretanto, os jovens começaram a perceber, só para terem noção, um jovem começava com 12 anos ou 13 anos, lá nas Caxinas, a ir para a pesca, imaginem. 12 ou 13 anos. Não foi só Jerónimo, foi muitos Jerónimos lá na terra. E nós nem tão pouco tínhamos opção de escolha. Os pais tinham o barco e os filhos tinham que ir para a pesca. Depois esse contexto foi-se alterando conforme se foi modernizando a frota. Começou por haver um distanciamento já desse sentimento familiar. Que os jovens já começavam, eu não me interessa isto, já vou para ali, para os caminhões, já vou para outra pesca de outro país, já vou para outra profissão. E porquê? Porque os jovens mais tarde também começaram a ir mais tarde para o mar. Já não iam com 12, já iam com 18 ou com 20, até porque há a escolaridade obrigatória. E ainda bem que há a escolaridade obrigatória. Entretanto, o armamento, as pessoas que são mestres armadores, com a sua resiliência, foram segurando estes contratempos que tiveram a pontos de realmente haver esta crise de falta de mão de obra na zona. As associações começaram a se organizar e houve a oportunidade de importar mão de obra deste país, da Indonésia. Segundo parece, também tem tradição pesqueira lá, alguns, ou quase todos, até inclusive aqui no testemunho há alguém que já esteve ligado à frota japonesa. Portanto, são pessoas que realmente, neste momento, vieram colmatar a falta de mão de obra na nossa zona. E com a resiliência que os armadores têm, lá vão segurando as suas embarcações ali naquele lugar. Mas não tem nada, nem de longe nem de perto, a ver com a pesca de bacalhau. A pesca de bacalhau consegue ter mão de obra portuguesa, consegue dar os seus ordenados ao nível daquilo que as pessoas têm que ter para governar as suas vidas. Mas eu quero referir aqui uma questão dos ordenados. As pescarias na primeira venda não faz com que se faça melhores ordenados. Portanto, a primeira venda, muitas vezes, é do pior que pode haver. O que é que acontece? O peixe é leiloado, vai até cêntimos, em algumas espécies vai até cêntimos, depois a distribuição das partes faz com que sejam baixíssimas. Portanto, isto para mim a falta de mão de obra começa logo aí, é a cerne da questão que nunca foi solucionada, nunca houve solução para esse problema. No entanto, o consumidor final acaba por pagar sempre os peixinhos caros. Mas eu ainda sou do tempo em que o comprador da pescaria, ou o comerciante de pescado, só podia ganhar uma determinada percentagem em quilo. Portanto, comprava a €1, ganhava mais 20% ou 30% do quilo. Desde que entramos na Comunidade Europeia, o comprador pode comprar ao mais baixo preço que lhe derem a oportunidade de comprar, e ele depois pode inflacionar 500%, 1000%, 2000%, o que lhe der nas ganas. E depois, entretanto, o consumidor final diz assim: não posso chegar ao preço, ao peixe, porque está muito caro. Eu penso que essa é uma das principais razões da falta de mão de obra na nossa zona. A vinda destas pessoas acresceu uma responsabilidade fixa aos armadores,
em que cá o barco vai pescar, são embarcações pequenas, vá ao mar, não vá ao mar, no final do mês tem que ter a sua responsabilidade para pagar a estas pessoas e com os alojamentos que lá estão naqueles lugares. A pontos de as armadoras, neste caso as esposas dos armadores, dizerem que, olha, eu tinha 2 filhos, agora passei a ter 7 ou 8, depende. Portanto, o cerne da questão deste desaparecer da mão de obra daquele povo, do nosso povo, do meu povo, acredito claramente que foi o não acompanhamento da primeira venda em lata. A única espécie que eu vejo que acompanha o povo, que de resto as outras espécies é o preço que calha, que vai. Portanto, está aqui o cerne da questão. Penso que há algumas mais coisas que não são perfeitas, há alguma concertação que possa haver entre trabalhadores e armadores, mas o cerne da questão é realmente a valorização do pescado. Não tenho dúvida nenhuma. Sinto-me triste e ao mesmo tempo contente, porque colmatou-se a falta de mão de obra, as embarcações continuam, mas o futuro está muito escuro para a pesca artesanal e arrasto costeiro. Posso já adiantar, aqui em primeira mão, que a implantação de offshores que vai acontecer, muito em breve, vai complicar a pescaria destas embarcações locais. Não sei o que é que vai acontecer, ainda está muito. Agora, deve estar a passar na comunicação social, o que irá acontecer. Há um movimento associativo que vai contradizer isso, mas acredito que com a evolução da guerra, com as energias renováveis, que acredito que nós tenhamos muitos problemas futuros na pesca. Portanto, neste momento, é o que me apraz dizer em relação àquela localidade, aquelas dificuldades que existem para o momento. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou passar agora a palavra ao Diego. Olá, boa tarde. Bom, antes de mais nada, obrigado, Eduardo, por ter me chamado para fazer parte desse painel com pessoas que estão envolvidas nesse assunto da pesca muito antes de mim. E mesmo assim, é um prazer estar aqui e ter uma coisa ou outra para dizer sobre o teu trabalho, sobre a tua investigação. A primeira delas é que eu sou arquiteto, mas tenho trabalhado muito com os historiadores e, nesse sentido, eu acabei ganhando um vício de inserir os fenômenos recentes e as novas transformações na longa duração, né? E a gente poderia olhar para esse teu trabalho como notícias do último capítulo da globalização das pescas, que passa muito pela dissociação do local de captura e do local de consumo. A gente fala bastante sobre isso no livro do Bacalhau, e chama Arquitetura do Bacalhau, justamente porque o bacalhau permite perceber, através desse paradoxo, no fim das contas, que é por que os portugueses insistem em comer bacalhau com uma costa tão rica em outras espécies também, né? Que é um fenômeno complexo que tem a ver com disponibilidade do recurso, tem a ver com técnica de pesca, tem a ver com política e tem a ver com hábitos de consumo que são criados e também são transformados de alguma maneira, né? E a outra coisa que eu queria dizer também é que esse trabalho é a expressão humana, de alguma maneira, dessa transformação muito recente, dessas dinâmicas de pesca, nesse caso costeira, e através das fotos você coloca algumas questões. Eu acho que ao olhar para as fotos e ao saber dessa história, mesmo antes de olhar para as fotos, de que existe uma comunidade indonésia pescando na Rio do Conde, algumas das fotos respondem a algumas das questões que eu acho que são relevantes a gente pensar quando a gente pesca na situação da pesca hoje em dia, que é muito globalizada e muito conectada com outros fenômenos que vão muito além do nacional, digamos, do panorama nacional, né? Tem as suas especificidades, como ele estava dizendo, como a gente estava conversando até agora há pouco, mas que a gente tem que escrever nesse campo geográfico um pouco mais alargado e tem que entender que isso é a expressão humana também de um fenômeno que é ecológico, no sentido de que esses reajustes da economia das pescas que fazem os armadores portugueses buscarem na Indonésia mão de obra barata para equilibrar os seus custos, tem a ver com uma dinâmica ecológica que tem a ver com a disponibilidade do recurso
e com o aumento da pressão de pesca, que é uma variável muito complexa, que envolve o tamanho dos barcos, que envolve as tripulações, que envolve as dimensões das redes, e tem a ver com uma equação muito simples, depois que a gente compreende, mas que é um pouco contraditória também, que é, no começo se pesca muito, dá muito lucro, isso atrai para o setor e para aquele campo e para aquele pedaço do mar e para aquela espécie uma série de outros investidores. Isso vai fazer com que se tenha que investir cada vez mais para pescar a mesma coisa. E isso faz com que os preços variem e que as pessoas mais jovens se eventualmente desinteressem e que, tal como acontece na ecologia, uma posição na cadeia trófica, uma vez esvaziada, é ocupada por outra espécie. Claro que são todos humanos, os pescadores portugueses e os indonésios, mas esses indonésios estão ocupando o espaço que foi deixado, de alguma maneira, por esses pescadores portugueses. Então tem uma dinâmica, na verdade, que é social, que a gente tende a ver como social, e tende a ver como política, como econômica, como humana, mas que a gente não pode separar da ecologia. Então, olhando para suas fotos, a gente fica se perguntando, mas que tipo de pesca é? Algumas fotos dão pistas e sugerem respostas para isso. Esses trabalhadores eram pescadores antes ou não? E o texto de apresentação do Abel Coentrão, que está na entrada, é muito interessante porque mostra como esse capítulo é novo, de fato. Porque já houve uma entrada dos ucranianos que não eram pescadores e que entravam como qualquer trabalhador imigrante precário entra numa indústria e que depois foram substituídos por esses indonésios que são pescadores, no fim das contas, né? Então já é uma sofisticação desse processo de buscar mão de obra em outro lugar e de conectar a economia das pescas globalmente. Como o Nuno estava dizendo, achei muito interessante essa história dos barcos do Intermarché populados pelos pescadores, porque era uma das coisas que eu estava pensando vindo para cá justamente, que os portugueses também exportaram muita mão de obra ao longo dessa história mais longa e mais alargada do ponto de vista geográfico também. Então eram mais ou menos essas duas coisas que eu tinha separado um pouco para comentar e a gente fica à disposição para discutir e conversar mais sobre isso. Eu não sei, julgo que seria obrigado pela intervenção. Quero saber se há alguém que tenha alguma questão para colocar antes para continuarmos este diálogo. Não havendo, eu posso... Eu queria perguntar uma coisa. Não havendo mão de obra portuguesa, será de prever que continua a haver a importação, digamos, desta mão de obra indonésia, para suprir a falta. Com certeza. O setor que realmente tem os 500 pescadores que estão nas Caxinas, segundo parece, só estamos a falar de um segmento de frota que é da polivalente. O que quer dizer o segmento de frota da polivalente? Quer dizer que aquelas embarcações trabalham com mais que uma arte. Portanto, como é um trabalho mais duro, também tem que se dizer, na polivalente, foi onde começou a haver a grande necessidade de trazer mão de obra. Mas ainda temos a frota da sardinha, que, por desinteresse das nossas populações procurar outras vidas melhores, naturalmente, a frota da sardinha poderá ser a próxima frota a importar mão de obra. Mas, para já, o segmento da frota da polivalente é que realmente importou esta mão de obra que temos lá nas Caxinas. Não é? Diga-se também que é uma vida dura. Eu próprio cheguei a trabalhar 18, 20 horas por dia, em viagens, com os meus irmãos, que nós temos uma sociedade de irmãos. E na altura foi falado aqui, quando vieram dos países de leste, a mão de obra dos países de leste, eles vieram por livre vontade. Estes não, estão a ser contratados. Esta mão de obra a ser contratada. Mas os países de leste vieram por livre vontade. Mas, entretanto, no contexto da mão de obra dos países de leste, havia muita gente com formação. Então eles vieram cá, arranjaram a possibilidade de estar cá, de ter o contrato de trabalho, depois, entretanto, engrenaram na sociedade portuguesa e começaram a sair da pesca, porque realmente é uma vida dura. Posso dizer aqui que, felizmente, enquanto tive embarcação, nunca tive
Não tenho nada, rigorosamente nada com os estrangeiros, até parece que o pessoal lá nas Caxinas se entende bem com esta gente, mas nunca precisei de mão de obra estrangeira até 2021. Mas acredito que se eu tivesse o barco neste momento, acredito também é que era desprecisado, que eu não sou melhor que os outros. Só para dar continuidade, antes de começarmos esta conversa, o Jerónimo referiu que também isto poderia ser algo já com este movimento de pescadores dos indonésios, poderia ser algo já com os dias contados. Um pouco, eu queria que explicasse um bocadinho melhor isso e que aprofundasse essa questão. Pronto, é de momento mesmo, está mesmo em cima, conforme está a acontecer este encontro, para o que está a acontecer, ou o que poderá acontecer na pesca. As offshores da energia renováveis das eólicas vão ser implantadas no mar, em zonas extremamente ocupadas pelos pescadores daqui da zona. A nossa zona aqui ao norte até Sines. Bom, aqui o dinheiro vai falar mais alto nestas questões das offshores. O que é que acontece? Eu acredito que com a fragilidade que a pesca tenha, haja armadores que estão desgastados e que até sejam seduzidos pelo número de dinheiro que eles possam apresentar. Estas grandes empresas que poderão instalar as offshores no mar. Daí que, se houver uma redução de frota, embora continue a haver necessidade de mão de obra, mas se calhar o número de embarcações não vai ser tantas. Eu não sei ainda qual vai ser o final da convivência do pescador com as offshores no mar. Não sei. Sinceramente não sei, mas ao primeiro impacto que temos, se ficar um terço de embarcações a pescar, é o que poderá ficar. Portanto, isto ainda há muitas perguntas que ainda não temos respostas. Há um movimento associativo que está a impactar a situação, mas acredito que a força da necessidade das energias renováveis é tanta que vai levar por diante a implantação de offshores, que já existe uma ao largo de Viana, como um projeto piloto, mas que não foram calculados, na minha opinião, os interesses dos pescadores. Porque isto veio para fora, os pescadores nunca foram ouvidos. Nunca. Isto veio para fora, nós agora que estamos a tomar a reação de tentar perceber, aprofundar, analisar e qual o impacto que aquilo vai ter. Há muitas questões, por exemplo, só vou dar um exemplo. Eles puseram em determinadas zonas que são interessantes para a pesca, ou muito interessantes. Mas se eles me disserem, a mim pessoalmente, se me disserem que podem ir até determinada profundidade, eu sou capaz de lhes dar espaços que não é tão impactante com a pesca, onde eles possam implantar as eólicas. Só que poderá não lhes interessar, é mais afastado da costa. Se eles me disserem até 200 metros, nós podemos implantar as eólicas. Então nós temos zonas de recifes que nós não temos interesse em ir lá pescar, e eles que implantem nessa zona. Vamos ver o que é que vai dar, não sei. Pelo menos de Viana até Figueira da Foz, essas zonas existem. Completando o que está a dizer, o grande banco na Terra Nova, o grande banco de bacalhau, dentro das linhas náuticas, está carregado de eólicas, portanto também o interesse económico hoje daquele lado do Atlântico é muito mais, já não é o setor da pesca, portanto, e os navios bacalhaueiros não pescam lá bacalhau, pescam palmeta, mas têm dificuldades também, o mesmo tipo de dificuldades que o Jerónimo está a falar. Mas eu acho que isto tem a ver com algum tipo também de evolução da percepção do mar, porque o consumo de proteína animal, de peixe, vai ter que começar a ser suprimido pela aquacultura, por uma produção controlada, e é a aquacultura que irá acabar por conseguir alimentar de proteína animal o aumento de população que vai crescendo cada vez mais. Portanto, isso nas grandes discussões que houve também esta semana em Lisboa, no Ocean Summit, a aposta na aquacultura é o futuro, porque o mar, a economia do mar, irá muito para as energias renováveis e para a sustentabilidade, e
se calhar tem a ver com isso que está a dizer. Posso? Em relação à aquacultura, já é um problema que vem de há muitos anos esta parte a sermos confrontados com isso. Mas agora que eu, juntando o puzzle, é que estou a perceber, quando falam de economia azul para a opinião pública, estou a perceber o que realmente eles querem dos oceanos. Há as offshores, há o acréscimo, ou a tentativa de acréscimo e o grande apoio às aquaculturas, mas as aquaculturas não são perfeitas. Os dejetos das aquaculturas, eu agora falo, puxo a brasa a minha sardinha, não é? Os dejetos da alimentação das aquaculturas, onde aquilo passa, não cria uma alga que seja. Desvasta tudo. Portanto, isto é um fenómeno, não sou eu, é o meio científico que tem que desvendar isso e perceber porquê, eles devem saber porquê, mas pronto. E também há aquaculturas que não têm sucesso. Eu, neste momento sei que houve no Algarve uma concessão da aquacultura que eles não conseguiram levar para a frente, não sei por que motivo, estão lá abandonadas. E os pescadores não conseguem ceder àquele espaço que já foi da pesca, porque estão lá as aquaculturas abandonadas. E mais, nós temos um país, a nossa costa é retilínea, temos um país que, pelo menos de Sines para o norte, os maus tempos não deixam que a aquacultura seja implantada aqui no norte. Mas, no entanto, hão de ser implantados noutros lugares quaisquer. O que é certo é que, entre a aquacultura, offshores e abates de cessação definitiva, a pesca vai quase de certeza ficar a 1/3 daquilo que é. Mas o maior problema neste momento realmente estão a ser os offshores. Eu tenho aqui um pequeno exemplo que não trago as coordenadas, porque isto não traz as coordenadas, mas isto representa 300 mil campos de futebol. Estas pequenas áreas que aparecem. Estas pequenas áreas que aparecem aqui, estes retângulos que parecem pequeninos, isto vai ser tudo offshores, como vocês vão ver por aqui, de energia renovável. Portanto, isto é a zona onde nós pescamos, onde realmente nos vai quer dizer, nós temos aqui um problema sério. Além delas estarem cá, a navegação, ainda temos que dar 1 milha de resguardo a todas as offshores implantadas no mar. Isto aqui já estão programados os corredores dos navios que têm marinha mercante, estão programados até as entradas da marinha, claro, mas o pescador aqui está aqui, agora desenrasca isso, não é? Não perguntaram se fazia mal, se fazia bem, o que é que ia fazer. Aquela cultura que nós temos de ter o peixinho fresco na mesa vai ficar muito reduzido. E parece que a preocupação no mundo é o aumento populacional de 8 mil milhões para 10 mil milhões de pessoas. Penso que eles querem implantar a aquacultura para não se extrair tanto o peixe do mar, mas no fundo não disseram tudo, porque está aqui outra coisa que vai impactar com a pesca e que realmente não vinha de início nesses objetivos que os países têm. Portanto, está aqui. Agora eu compreendo, João Paulo, depois eu compreendo o porquê da economia azul. Essa linha de offshore está mais ou menos a quantas milhas da costa? Tem de várias zonas. Temos aqui Viana do Castelo, que poderá estar das 6 para as 12 ou 14. Depois temos aqui no Porto uma que está das 2 às 6. Portanto, depois temos outra mais fora que está das 6 às 10. E depois temos aqui mais para sul que vai das 8. Não, são irregulares. Mas o que é certo é que todas elas estão inseridas na... Mas a pesca de polivalente é mais ou menos até às 6 milhas, não é? Não. A pesca polivalente vai até, que eu saiba, pode ir até às 20. Não, pode ir, mas eu não... Não, temos artes lá. Tem artes lá, a polivalente. Portanto, a polivalente é dispersa. Ao usar mais que uma arte, utiliza uma determinada arte nas 6. Não é que ele não possa estar por fora das 6. Atenção, pode estar. Mas uma determinada arte é bom que esteja nas 6, porque nós procuramos a espécie com o polvo, linguado, ali na zona das 6, das 4, mas depois, entretanto, temos outras espécies que procuramos nas 12, nas 14. Portanto, há aqui uma biodiversidade de artes que nos obriga a andar mais ao largo ou mais à costa. Depois tem os arrastões.
Os órgãos estão dentro destas áreas a trabalhar também. Tem as do cerco também procuram fazer a sua atividade nesta área onde realmente não há recifes, porque o cerco não pode trabalhar em zonas de recifes. O cerco trabalha em zonas arenosas ou de fundos que não tenham rocha. Portanto, tudo isto aqui está mesmo no coração da pesca portuguesa. Não tenho dúvida nenhuma. Vamos ver o que é que isto é. Queria dizer uma coisa que é... Isso que o Jerônimo está a falar, eu acho que é super importante e é uma diferença da geração dele para essa geração de indonésios que chega aqui e que trabalha durante algum tempo e que depois, muito provavelmente, volta para a Indonésia. Do ponto de vista da segurança alimentar da população que está crescendo no mundo e tal, tudo mais, os cientistas e os economistas também sabem bem que o papel da pesca polivalente é residual, se a gente comparar com a aquicultura, mesmo com o cerco e mesmo com outras formas de produção mais massivas de proteína animal. Mas a pesca artesanal, a pesca polivalente, tem um papel fundamental, e eu acho que essa conversa sobre as eólicas ilustra muito bem isso, que é justamente no planejamento desse território, no planeamento desse território. Quem conhece esse território é o Jerônimo, quem sabe os fundos, como é que são, quem sabe as espécies que a gente pode pescar lá, quem sabe as características daquilo, e no momento que a gente está tendo uma disputa por esse espaço marítimo, o que a gente poderia chamar, e tem teóricos que chamam isso da urbanização do mar, que tem a ver com essas disputas econômicas que acontecem em terra, projetadas simplesmente para dentro do mar. Então a defesa e o conhecimento e a negociação, no qual, concordo com o Jerônimo, os pescadores deviam ser muito mais ouvidos, é um campo essencial e justifica a existência da pesca costeira, da pesca artesanal, da pesca polivalente, independente do seu significado econômico ou do seu significado para a segurança alimentar como um todo. Olhar do mar para a terra é essencial para planejar esse contínuo, esse espaço muito sensível entre a linha de costa, que a linha de costa, no fim das contas, divide de uma maneira muito frágil, no fim das contas, né? Se a gente está falando sobre mudança climática, por exemplo, a elevação do nível do mar, a gente tem episódios que não são recentes, em Espinho, por exemplo, de destruição de boa parte do bairro, na Figueira da Foz, por exemplo, que está acontecendo ao longo do século XX, eu diria, com o Cabedelo, que está perdendo areia, e com a Praia da Claridade, que está aumentando de espaço, muito mais por conta de uma intervenção feita sem considerar os conhecimentos específicos de quem está todo dia em cima da água, no fim das contas, e percebendo essas mudanças muito sensíveis dos fundos, das marés, das correntes, das temperaturas, das espécies. E esse olhar é fundamental para a gente planear com alguma responsabilidade esses espaços também. Então, eu acho que para além do polvinho muito saboroso e muito gostoso que a gente gosta tanto, o que o Jerônimo faz, e eu tenho dúvida se os indonésios têm capacidade de fazer, não por nada, mas se é difícil para eles vir aqui participar desse debate, imagino que seja muito mais difícil na condição de trabalhadores precários, com contratos de duração indeterminada, com situações migratórias que eu nem quero imaginar como é que funcionam, porque olhando para as condições de vida e de habitação deles, a gente pode intuir, mais ou menos, que não é muito diferente dos trabalhadores da agricultura em Beja, em Ademira, enfim, em outros campos da indústria alimentícia europeia. Eu imagino que eles não têm condição de participar desse debate da forma que todas as pessoas precisam que esse conhecimento seja absorvido sobre esse espaço tão importante para a cultura, no fim das contas, para a economia também, mas para a identidade portuguesa. Eu aproveitava para pegar nisso e colocar aqui uma questão que é a sensação que dá muitas vezes é que existe uma quebra na cadeia de comunicação entre os diferentes intervenientes no setor, seja o meio académico, instituições,
nos armadores, até no modo como muitas vezes a comunicação social projeta aquilo que é o setor da pesca, etc. Eu queria perceber, na vossa opinião, de que modo é que isto poderia ser contrariado e em que esse diálogo poderia ser mais fomentado, não é? Para haver uma troca de ideias e uma maior capacidade de resposta, eventualmente, até a este tipo de fenómenos. Estamos à vontade. Sem problema. Não tenho muito para dizer, falo da minha perspectiva de instituição que traz à discussão estes temas e é isso, foi isso que se percebeu logo no teu trabalho, que é a discussão que estamos a ter aqui a partir de um conjunto de fotografias, as problemáticas que estamos a debater. E nós no Museu Marítimo de Ilha tentamos fazer uma educação informal para as questões marítimas, para as questões das comunidades, chamando muitas das vezes os intervenientes, os pescadores, chamando a academia também, e para o grande público, para que estas discussões tenham algum eco e que de alguma forma também possa haver esse tipo de relação que falaste, que seja considerada de outra forma. Mas não sei qual é a forma ideal. Em relação a essa questão que colocaste, temos aqui um exemplo do momento, que são as eólicas. Nem as entidades políticas, nem as universidades, nem o meio científico reuniu com o setor. Antes de pôr isto para fora, está aqui um exemplo. Portanto, não há aproximação, e eu acho que devia haver uma aproximação de todas estas entidades, seja fosse de fazer o que fosse em relação ao mar, porque o pescador já é o tempo dos vikings e isso aqui. Não é? Sei lá quando. Fazendo uma análise para trás, isto é uma loucura. E impor, sem ouvir os profissionais, é isto que está a fazer falta. Todas as entidades envolvidas, antes de porem o projeto no mar, deviam, pelo menos, ter o respeito de reunir e dizer quais eram as ideias, quais seriam as melhores áreas. Não fazem isso. Quando é numa renovação de pontos cais dentro dos portos de pesca, não reúnem com os profissionais. É fácil agora dizer rasca-se. E depois o que é que acontece? O próprio pescador, um com o outro, entra em conflitos. Foi isso que eu nunca partilhei. Nunca aceitei que isso acontecesse no setor. Mas, infelizmente, às vezes, estes estrangulamentos que está a haver faz com que o pescador, às vezes, se entenda. Mas a minha opinião é que toda a gente, todas as entidades, têm um projeto para o mar, ok, ainda por cima desta dimensão. Vamos reunir com as pessoas, temos que ter aqui nem que fosse um representante do setor da pesca, do movimento associativo, por exemplo. Mas isso não acontece. Portanto, na minha opinião, quando queremos construir qualquer coisa, não há nada melhor do que reunir todas as entidades dentro daquele projeto que possa haver, ou em terra ou no mar, seja lá em que lugar for. Mas que seja discutido. Porque há as pessoas que estão no terreno, das zonas costeiras ribeirinhas, e há aquelas pessoas que estão nas universidades, outros estão nos gabinetes da política, e muitas vezes não conhecem a realidade do terreno. Acho que é um problema sério. É uma pergunta retórica essa que você faz, como se alguém soubesse a resposta, no fim das contas, né? Sim, um pouco, não é? Mas temos alguns inputs e tentamos perceber um bocadinho claro. disso, não é? Mas acho que o que você faz com o seu trabalho é um passo nessa direção no sentido de visibilizar. Acho que pouca gente que come peixe sabia que eventualmente aquele peixe, aquele polvo era pescado por pescadores indonésios e não pelo pescador romântico que a gente tem incrustado na nossa cabeça por razões muito específicas e muito explicáveis.
tem a ver com a ditadura, que tem a ver com a construção de um tipo ideal de pescador, que mora na casa do pescador, que aprende a pescar na escola de pesca, que se trata e cuida dos seus filhos na casa do pescador e tal. Porque hoje em dia esse pescador se esvaiu simplesmente, ele não existe mais. Ele é parte da sociedade, como o Jerônimo é, como um trabalhador qualquer que pega no seu carro, vai trabalhar, ele vai para o porto, ele cuida do trabalho dele, ou é um trabalhador precário, como existem em todos os outros setores da economia. Então, acho que superar essa visão romântica do que seja a pesca é importante, e ter consciência do que consome e de onde vem o que a gente come. Eu digo isso porque é bastante chocante olhar simplesmente os rótulos das embalagens de peixe à disposição nos supermercados. Tem uma crônica que saiu uma vez no jornal que falava que era uma verdadeira Assembleia das Nações Unidas na gôndola do Pingo Doce, porque os camarões são de Moçambique, o carabineiro é de Madagascar, o bacalhau é da Noruega, o salmão vem da Noruega também e é alimentado com soja transgênica que vem do Brasil, por exemplo. Então, essas conexões todas são muito, muito complexas, e a gente precisa ter consciência de que a gente tem um papel dentro disso, no fim das contas, porque a gente pode escolher comprar o polvinho fresco no mercado, ou pode escolher comprar uma porcaria congelada qualquer, que a gente não sabe exatamente de onde vem e por que tipo de processo e que tipo de cadeia passou. Nesse sentido, eu também queria só lembrar uma coisa que eu esqueci de falar na primeira parte, que a gente está olhando para a globalização das pescas por baixo, no sentido da mão de obra, da base da cadeia alimentar dessa globalização das pescas, mas é importante lembrar que ela acontece também no alto. A maior empresa conserveira hoje em dia de peniche, por exemplo, pertence a uma empresa tailandesa que entrou no mercado nos anos 90 e que comprou essa empresa de uma outra empresa americana que tinha comprado de uma empresa francesa, que comprou também essas conserveiras na Bretanha francesa, que são marcas que continuam produzindo com uma lata, com um rótulo muito tradicional, mas que hoje em dia são manejadas por um player muito recente e muito novo dentro desse setor. Então, por um lado, a gente não precisa só olhar para esse lado dos pescadores, coitados da vida deles, e o que eles estão fazendo aqui, como é que eles vieram, como eles vivem, como eles moram, mas também perceber que estão presentes outras dinâmicas de outros níveis dentro disso. Achei muito engraçado saber que essa moda de importação de pescadores indonésios veio da Galiza. E é curioso como existem transformações e como existem permanências. Porque a relação entre o norte de Portugal e a Galiza é uma coisa que é muito mais antiga no campo das pescas e no campo da transformação das pescas. Nos anos 30, 40, por exemplo, as indústrias conserveiras de Matosinhos começaram a produzir de outro jeito, que passaram a importar técnicas de pesca, técnicas de processamento, e de organização da fábrica que tinham sido inventadas na Galiza. Nos anos 60, depois, a pesca nova, por exemplo, que inundou o mercado português de pescada congelada e que impôs ao governo uma obrigação de manter pescar esse mesmo produto no mesmo preço, e que acabou colocando o Henrique Tenreiro numa cilada. Mas enfim, isso são capítulos de outras histórias, mas que mostram como essas relações internacionais estão arraigadas e como elas estão presentes em vários níveis e em vários campos desse setor, e não só nesse da mão de obra, no qual ele é muito visível, e eu acho que tem que ser visibilizado mesmo, como você faz, Eduardo. Muito obrigado. Está a ser mais antes de mais, obrigado pelas vossas contribuições. Tinha algumas perguntas para lançar. Para o Diego, portanto, se eu percebi bem, trabalha a partir da arquitetura desta atividade, não é? A pergunta era se, de alguma forma, estas tensões e negociações, ou a falta delas, também assume uma expressão na arquitetura, ou seja,
Quem é que projeta? É o arquiteto que está afastado, não tem nenhuma percepção do local? É sequer arquiteto? Há conhecimento do mar ou é uma arquitetura sem base no local? Não sei se coloco já as perguntas todas, está bem? Para o Nuno, fiquei curiosa, estava a referir a questão do serviço educativo, que é naturalmente muito importante. Eu fiquei a pensar, quais são os aspectos em que, em termos de serviço educativo, é mais complicado trabalhar com um público mais jovem, ou seja, serão questões, imagino que tenham um serviço educativo muito variado, portanto, que agreguem muitas questões diferentes. Será a dimensão estética? Será o perceber uma atividade com a qual eles não têm um contacto direto? Será a questão da sustentabilidade? O que é que, em termos de serviço, para vocês é assim um desafio maior? E depois acrescentava uma pergunta para o Eduardo, porque o Diego tinha trazido a questão da Odmira e da mão de obra ligada à agricultura, e eu tinha ficado com a ideia de que o que temos nas Caxinas não é exatamente essa realidade. Portanto, perguntava-te o que é que nos podes, de alguma forma, explicar sobre o que é a relação contratual destes pescadores. Querem começar? Bom, sobre a arquitetura da pesca, no fim das contas, o que a gente fez foi menos tentar perceber como esses edifícios eram projetados ou por que arquitetos e que relação eles tinham com os conserveiros, ainda que alguns arquitetos, sobretudo do Porto, tenham uma relação muito, muito intensa com a indústria da conserva. Não sei se vocês sabem, mas as primeiras casas que o CISA fez em Matosinhos, por exemplo, foram para um capitão de traineiras de sardinha. Essa piscina que está exposta aqui do lado, por exemplo, todo mundo, como dizer isso, acha que é um desenho do CISA, e é de fato, mas sobretudo a parte dos balneários, porque na verdade aquela piscina que está lá já foi um tanque de lagostas muito antes do CISA desenhar aquilo. Depois convertido em piscina e tal, enfim, aquilo tem uma história curiosa e complexa. Mas se a gente olha, por exemplo, para os arquitetos aqui do Porto, que fizeram obras como o Mercado do Bom Sucesso antes do que aconteceu ali, que fizeram, por exemplo, o Mercado de Matosinhos, o maior cliente deles era o Adão Polônia, que era justamente um conserveiro, para o qual eles fizeram vários projetos de fábricas, de edifícios, de aprestos e redes, enfim, coisas que estão lá na paisagem de Matosinhos até agora. Mas isso menos interessava a gente do que entender qual era a expressão em terra de determinadas espécies e relacionar determinadas arquiteturas, determinadas expressões do ambiente construído às características biológicas de um determinado peixe. Então, o bacalhau tem a sua arquitetura, assim como a sardinha tem a sua arquitetura. A arquitetura da sardinha era Matosinhos, sobretudo porque as fábricas que foram construídas, foram quase 50 a funcionar ao mesmo tempo em Matosinhos, dos quais a gente vê só um resto dela, embora a indústria conserveira de Matosinhos continue produzindo tanta conserva quanto produziu nos seus mais produtivos dias, logo depois da Segunda Guerra Mundial. A diferença é que eles não pescam mais, eles não usam mais só sardinha pescada e desembarcada em leixões. Muita da sardinha que entra na fábrica da Ramírez, por exemplo, vem congelada, ela vem por terra, ela não vem pelo mar. Enfim. Então interessava a gente perceber a expressão na cidade e no ambiente construído de uma determinada pesca e, ao mesmo tempo, perceber como essa arquitetura gerava uma expectativa de pesca em função da capacidade de produção de uma fábrica. A gente chegou à conclusão lá no livro, por exemplo, de que a Pinhais, que é uma indústria de conservas que existe até hoje, de acordo com técnicas mais ou menos tradicionais, conseguia engolir um cardume inteiro de sardinha por dia de produção. E indústrias muito maiores quebraram, e indústrias muito menores quebraram. Então tem um equilíbrio aí meio curioso entre a capacidade produtiva da unidade de produção e o impacto no mar que ela gera. E isso é um exercício que a gente fez com a sardinha, a gente pode fazer com o bacalhau. Claro que Aveiro e Ilha são os principais... Aveiro não, desculpa.
Legal. O que eu passei a ver agora, fui na lata de ver por acaso agora há pouco. Então só por isso, mas ilhas, sim, é a expressão maior da arquitetura do bacalhau. E no Algarve a gente tem uns restos também do que foi a arquitetura do atum, e a arquitetura da pescada, por exemplo, é o frigorífico. Era a doca pesca, era sobretudo a droga de Pedroços lá em Lisboa, que era um edifício gigante que funcionou durante muito pouco tempo, porque ao projetar esses edifícios não se teve em consideração justamente os limites daquela ecologia a ser explorada, e que foi, enfim, transformada a logística de tudo isso por conta do congelamento e tal, da congelação e de outras técnicas de produção. Enfim. Bem, eu acho que as ações de serviço executivo e mediação têm de ser pensadas para que tipo de público e de intervenientes é que com quem é que vamos trabalhar. E há predisposições diferentes mediante as faixas etárias, mediante o público com que estamos. Podemos trabalhar com o público sénior, trabalhar a parte da memória, que está mais, o público sénior está mais disposto a trabalhar a memória, trabalhar os grandes temas da atualidade, sustentabilidade, a gestão de recursos, tudo isso, partindo das questões da memória. E com o público mais jovem fazer o contrário. Então, está muito mais disposto a estas questões ambientalistas, da sustentabilidade, gestão de recursos marinhos, está muito mais disposto a estas temáticas, e dessas temáticas trabalhar a identificação com o passado, com a memória. Portanto, muitas das vezes é esse o pensamento que temos. E nas questões, estávamos a falar da exposição que temos de momento em exibição, os pioneiros do mar português, Valdaco da Silva, Dom Carlos de Bragança e Alfredo Magalhães Ramalho, e da forma como eles aguardalavam as espécies que encontravam para conhecer e classificar o mar português da altura, e trabalhamos, partindo do nosso aquário de bacalhaus, os vários gadídeos da costa portuguesa, porque o bacalhau é um gadídeo que não é da costa portuguesa, mas nós temos vários, como a brota, por exemplo, ou a pescada, a faneca, tudo mais, e em oficinas de ilustração trabalhar os gadídeos da costa portuguesa. Não sei se é muito claro, mas desta forma. Relativamente às condições e aos contratos, todos estes trabalhadores têm de vir para Portugal com um contrato de trabalho assegurado. Há a assinatura de um pré-contrato de trabalho na Indonésia. O contacto é feito através de Portugal para a Indonésia com agências de emprego. Portanto, estes pescadores lá têm que assinar esse pré-contrato, que inclui, portanto, um pagamento de um salário mínimo mensal, habitação, fornecimento de alimentos essenciais para o dia-a-dia deles, e, portanto, existe aqui uma tentativa ou uma preocupação em fazer com que determinados fenómenos e o modo como eles são acolhidos tenham o mínimo seja feito minimamente com condições mínimas, por assim dizer. Portanto, desse ponto de vista, parece-me ser uma situação um bocado diferente daquilo que é a situação e as notícias que nós ouvimos sobre Odmira, por exemplo, em que há imensos casos de imigração ilegal, etc. Portanto, todos estes trabalhadores têm um cartão de residente, portanto, sem o qual não podem trabalhar, inevitavelmente. A questão da habitação é uma questão que me parece, portanto, o tempo que eu andei em Vila do Conde, das mais prementes de ser resolvida. Porque aquilo que eu assistia, que há espaços, há armazéns adaptados e divididos com pelador, onde em cada quarto estão 5, 6 pessoas a habitar, portanto, sempre numa lógica de beliches. Eu questionando os armadores sobre isto, a resposta que eles me dão é que existe uma grande pressão imobiliária em Vila do Conde e, portanto, isso dificulta
as melhores condições de habitabilidade que estes pescadores têm. Pronto. Eu julgo que esta é assim a questão mais premente e que com mais urgência em ser resolvida. Obviamente existem casos, e o vídeo ali atrás tem alguns testemunhos que refletem isso, de alguns armadores que ficam com os cartões de residente do pescador, portanto, ou que não lhes dão a quantidade de alimentação que eles teriam direito, etc. Pronto. Portanto, há certamente uma série de condições que precisam de ser trabalhadas e que precisam de ser resolvidas, e que eu acredito que sim, que haja essa intenção, porque realmente há uma necessidade e uma vontade da maioria destes empregadores em manter estes trabalhadores. Claro. A maior dificuldade que eu percebi das entrevistas que tenho era o problema da língua. Atendendo a que estamos a falar de 500 pessoas, que não sei quantos pescadores têm nas Caxinas, mas eu não conhecendo nada de pesca, acho que 500 pessoas é muita gente. O que é feito para ultrapassar isso? Porque a verdade é que disse há bocado que não os conseguiu trazer cá ninguém porque não houve orçamento para a tradução. Sim. Eles dizem que a dificuldade que têm em se inserir na sociedade é a linguística. O que é feito? O que é feito para aprenderem o português? Neste momento, a única coisa que está a ser feita para tentar combater isso é, portanto, muitos destes trabalhadores têm de fazer cursos na Formar, Segurança do Trabalho. E o Jerónimo depois também pode falar um bocadinho sobre isto, se calhar. E eles, durante estes cursos, têm cerca de 24 horas de português, o que é muito pouco, não é? Portanto, basicamente, o que é trabalhado nestas aulas são as palavras que eles precisam de saber para quando estão a bordo, não é? Para poderem comunicar com os armadores e perceber o que é preciso fazer. Portanto, para além disto, não há tempo para muito mais. Portanto, acontece com aqueles que já estão cá há mais tempo de conseguirem falar alguma coisa de português. A verdade é que, com cargas horárias de 14 horas, 15 horas, 16, e horários que variam muito ao longo do dia, não é? Portanto, isto é um trabalho muito exigente. Torna-se difícil haver uma aprendizagem do inglês, mesmo que seja essa a vontade deles, não é? Portanto, isto aqui parece-me a mim que teria que ser ou esta formação ser dada ainda na Indonésia, antes deles chegarem a Portugal, ou então, quando chegam a Portugal, terem ali um período de tempo em que essa aprendizagem seria feita. Porque, de outro modo, isto é um problema que vai persistir sempre, não é? E que é isso, que dificulta muito, muito a capacidade de integração deles. Apesar de haver uma grande vontade, e de ter sentido sempre uma grande vontade por parte deles em se enquadrarem, em habitarem o território das Caxinas. Desculpa, e nesse âmbito, o que é que tu sentiste, que intenções é que tu sentiste do poder local, da Câmara Municipal? Não é? Estamos a falar de uma comunidade... Estamos a falar de que a questão da habitação, é isso? Não apenas, ou seja, temos uma comunidade de 500 pessoas a residir nas Caxinas. O impacto, eu não sei qual é a população das Caxinas neste momento, mas há de ser um impacto significativo no território. E seria de esperar que as autoridades locais tivessem a pensar em maneiras de lidar com esta comunidade. E, eventualmente, a língua poderia ser uma responsabilidade da Câmara Municipal, digo eu. Sim, eu não sei, portanto, isto por ser um fenómeno tão recente, eu não senti que houvesse, que já estejamos nesse ponto. Ok. Pronto, portanto, não senti que houvesse esse interesse ou que se equacionasse o ensino da língua a esta comunidade. Mas sentiste que de alguma forma esta comunidade está no radar Sim, senti que começa a estar no radar, sim. Que é uma
questão... Até porque tem havido algumas reuniões por parte de dirigentes de associações de armadores relativamente à questão da habitabilidade. Correto, Jerónimo? Quer acrescentar mais alguma coisa? Antes de passar, só para dar mais chega relativamente ao número de indonésios e ainda um dado que eu conheço e que pode acrescentar aqui alguma coisa, não conhecendo efetivamente o número de habitantes nas Caxinas, mas na pesca do bacalhau, no ano de maior número de homens no bacalhau, que andou à volta dos 5.500 homens nesse ano, em 1958, só de Vila do Conde eram 430, cerca de 430, umas coisas de Ilha eram 1.200, mas de Vila do Conde eram 430, portanto, sim, mas há mais indonésios hoje na pesca, na indústria de pesca do que propriamente no maior ano de homens na pesca do bacalhau. Isto só para se perceber a dimensão de possível. Portanto, em relação a esse reconhecimento, eu só quero alertar aqui que quem estava no bacalhau não era a totalidade dos pescadores caxinas. Porque dos 18 anos, eles iam para a pesca de bacalhau quando tinham 18 anos, ou era serviço militar ou era a pesca de bacalhau. Mas depois havia os outros jovens ou os mais velhos que já não tinham necessidade de ir ao serviço militar. Portanto, os 400 e qualquer coisa eram um pouco da população de Caxinas que iam para aquela pesca. Mas tinha muitos mais acima e abaixo, não é? A população das Caxinas são cerca de 10 mil pessoas, 10, 11 mil, será por aí. E conforme estavam aqui, agora isto em questão de população e em questão de trabalhadores na pesca. Estes 500 trabalhadores vieram colmatar realmente na pesca, conforme já foi dito, artesanal. Mas não é só essa pesca que lá está. Portanto, se for haver necessidade, há muito mais. Não sei, conforme eu falei. Na questão da habitabilidade, realmente houve associações que já fizeram sentir à Câmara, ou ao poder local, que havia necessidade de ter habitações condignas para estas pessoas. Já se tentou aproximar nesse sentido. Portanto, não ficamos... Peço desculpa interromper, até tinham falado na questão de temporariamente colocarem alguns destes pescadores em habitações sociais, se não estou enganado. Sim. Neste momento eles estão distribuídos entre aqueles armadores que têm a possibilidade de ter uma casa que é deles, alguns deles têm nas casas deles, outros em espaços que eles têm que não lhes faz falta, fizeram esse tal ditos, construíram os beliches e as condições para estarem lá, e outros poderão estar de alguma forma naqueles novos armazéns que estão lá construídos, que eu aí não acho bem. Aí não acho bem. Ou é armazém de pesca para trabalhar, não é para habitar. Mas pronto, foi as soluções que se encontraram, não deixando realmente chamar a atenção do local para este problema que está a surgir ali no nosso lugar. Este fenómeno terá começado a acontecer há tipo 4, 5 anos, ou eu. E questiono um bocado para perceber qual terá sido a origem, ou seja, será que houve um esgotamento da pesca na Indonésia e eles não terem condições, eles próprios, de sobreviver no seu país e houve dentro deles a vontade também de sair de lá e fazerem-se à vida, não é? Para depois de um dia, não se sabe se vai acontecer, não é? Eles até podem criar raízes depois em Portugal e constituir família, ou mandar vir as mulheres, que eu percebi que alguns eram casados, outros se calhar estarão entusiasmados com alguma portuguesa que conheçam e poderem vir constituir família. Portanto, será que este fenómeno tem a ver um bocado com situações deles lá para procurar na Europa, não é? Porque a Europa é sempre aquela coisa apetecível. Deixa-me ir para a Europa para ver se consigo ganhar mais dinheiro por não ter lá trabalho, porque a pesca lá também pode estar um bocado esgotada. Ou parece-me que a forma como se estava a apresentar aqui a questão era que havia a necessidade, portanto, havia a falta de mão de obra aqui portuguesa, não é?
e houve uma necessidade, até já existem empresas que fazem prestam este serviço, não é, de contratação. Portanto, está aqui um bocado a dúvida, embora vale o que vale a pergunta, não é? Porque a realidade nós já estamos a ver, mas fiquei interessada em saber se há outras razões. São um pouco as duas questões, estas duas razões. Portanto, do lado português existe uma enormíssima falta de mão de obra para operar neste caso. Eu trabalhei mais a questão da pesca artesanal, portanto existe uma grande falta de mão de obra. E por isso, isto tem aqui um lastro que vem da Galiza, que os armadores de Vila do Conde começaram a contratar pescadores indonésios. Inevitavelmente, muito poucas pessoas imigram por gostarem, não é? Há aqui uma necessidade de melhorar as condições de vida, ou projetos que se querem concretizar, seja casar, seja construir uma casa, seja abrir um negócio, imensa coisa, pronto. E a maior parte destes trabalhadores, quando vêm para Portugal, já vêm com um objetivo muito bem definido. Portanto, e fazem 2 contratos, cada contrato tem a duração de cerca de 18 meses, e depois regressam à Indonésia. Eu uma vez em conversa com um armador, ele estava-me a contar, e depois até falei isso também com o pescador, e ele estava-me a dizer que já tinha perguntado ao pescador em causa se ele não queria trazer a mulher e mudarem-se para cá, e etc. E ele disse que não, porque a intenção era regressar, porque há objetivos muito bem definidos nestes trabalhadores. São um bocado estas duas coisas, não é? Falta de mão de obra e depois uma intenção, obviamente, de melhorar e cumprir objetivos. Pronto. E só para dar um pequeno enquadramento, a Indonésia está entre os 15 países do mundo que mais mão de obra exporta. Portanto, e não é só para as pescas, é uma série de áreas. Portanto, só para dar um bocadinho de noção das coisas. Não sei se há mais alguma pergunta, só para terminarmos. Antes de terminarmos. Eu só queria dar uma ajuda em relação à questão que a senhora colocou em termos das questões linguísticas. Eu penso que a necessidade, o primeiro passo que foi dado foi realmente no formato conforme o Eduardo já aqui esclareceu. Tem que obedecer algumas regras que o Governo passa pelo Governo. O formato não pode fazer tudo aquilo que quer. Mas que há essa necessidade, é uma necessidade enorme. E eu relembro aqui no último naufrágio que morreram 2 indonésios. Eu penso que a dinâmica dentro de um barco tem que haver ou são excelentes profissionais, como no futebol, ou então tem que haver o conhecimento das palavras, dos 4 cantos da casa dentro do barco, porque em situação de naufrágio vai fechar aquela tampa do porão. A nossa linguagem. O indonésio não fala português, se calhar ainda não sabe o que é a tampa do porão, até pode saber, porque ele, se for pescador, sabe o que é, mas esse tipo de situações a bordo do barco, em termos de segurança, é fundamental ter a língua oficial portuguesa, para se entenderem uns aos outros. Porque muitas vezes uma pequena habilidade de um pescador, ou do mestre, ou do motorista, ou do indonésio, pode salvar uma situação de sinistro. Dizer também que já existe um indonésio em Viana do Castelo no governo da embarcação, de uma embarcação. Portanto, isto são avanços e o tempo está a mudar, aquele armador precisou, o indonésio tinha capacidades e, segundo parece, está-se a dar bem com isso. Portanto, eu penso que a questão linguística é muito importante, até porque, se nós estamos aqui em terra, ok, temos mais uns segundos para decifrar a questão linguística por algum tempo. Na pesca, às vezes, não temos esse tempo, não é? Pelo menos em questão de segurança. Okay? Vamos então encerrar esta conversa. Agradecer aos oradores, muito obrigado pelo vosso contributo, e ao público que esteve aqui presente, e uma salva de palmas.